E nós encontramos um nicho de mercado, tentei mostrar o produto para vários colegas, sabe? Ah, não, eu prefiro o meu prontuário de papel, não quero me incomodar. E é onde a gente viu onde tem maior adesão, hoje, que é o nosso nicho de mercado aí, são as Uhum, clínicas multidisciplinares, tá? Especialmente as multiterapias que trabalham com pacientes com transtorno do espectro autista, né, com TEA, e uhum. déficit neurológico. Estão atendendo clínica em praticamente todo o Brasil já, sabe? Porque é um produto muito robusto. É, só para você entender, tentando resumir. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de carreira médica do Brasil. Hoje temos o prazer de receber o Dr. Vinícius Júlio Camargo, um médico cirurgião plástico com mais de 20 anos de experiência e um empreendedor inovador da área da tecnologia, além de ser cofundador da Agende Tecnologias. Dr. Vinícius também é autor dos livros Cadê? Eu Tenho que Dar Certo. Tá aqui um deles. Já ganhei de presente, me dei bem. Estou aqui no meio do segundo, tá? Que estamos aqui muito conectado aqui nesse livro, então a gente tem muito papo bom para tirar aqui do Sucesso Além do Jaleco. Vamos explorar hoje muito a sua trajetória como médico, empresário e como ser humano, que é o que a gente quer trazer aqui, sempre lembrando de privar aí pelas cabeçadas, apesar de todos os convidados que vêm aqui tentar mostrar só sucesso, medalha, troféu. Eu tenho que ser o mala aqui, fico descendo a lenha para de alguma forma a gente aprender com as derrotas, que a gente sabe que é aí que estão as conexões e as pérolas da jornada de cada um de nós, tá? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de assinar sininho, dar like para que esse episódio chegue para mais pessoas, que vocês sabem que já vai vir pedrada e vamos conectar muito bem. Fala, doutor Vinícius, tudo bem? Olá, Ricardo, que prazer poder estar aqui falando contigo, né? Tentando passar um pouco dessa experiência, como você comentou, mais de 20 anos aí de atividade em cirurgia plástica, quase 30 na área médica. Então, também um pouco ansioso aí para atender aí as suas demandas, as perguntas e também trazer um conteúdo que seja relevante para quem estiver nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse projeto tão bacana que você já vem trabalhando aí, entrevistando pessoas aí de muita qualidade. É sempre um aprendizado, viu? E muito bom estar aqui. Isso, eu já te falei isso. É sempre um aprendizado para mim aqui. Eu sou a pessoa que mais se beneficia de todo esse projeto aqui, que eu sugo de todos vocês e cada vez mais. O que eu falo hoje de sucesso, isso para mim, eu acho que eu cheguei a comentar isso com você, né? A certeza que eu tenho hoje é de ser uma pessoa melhor do que eu era ontem. E eu, dentro da minha espiritualidade e religiosidade, eu sou católico, então a meta de me aproximar o máximo possível de Jesus é o que eu tenho aí de objetivo, né? E quando eu tenho essas conversas, eu simplesmente sempre termino meu dia e termino a minha noite me sentindo um pouquinho mais completo da minha missão de que eu estou chegando mais perto. Uhum, que legal, muito legal isso. Uhum. E vamos nós! Como é que começa tudo? Onde é que você nasce e como é que é tua origem familiar aí? Presença ou ausência dos teus pais? Fala um pouquinho pra gente disso. Vamos lá. Bom, eu sou Vinícius, nasci em 19 de março de 1973, em uma cidade aqui no Paraná, no interior do Paraná, Laranjeiras do Sul. Eu sou o terceiro filho de uma família onde tem quatro irmãos, tenho dois irmãos mais velhos e uma irmã 9 anos mais jovem que eu. Meus pais, Alcindo e Elaine, sempre priorizaram a nossa educação no sentido de muita responsabilidade, não somente com as suas atitudes, né, mas de responsabilidade enquanto pessoas, com os compromissos. E por interferência da minha mãe, que hoje é professora aposentada, mas era professora,
a educação sempre teve um papel muito importante para mim. E quando jovem, lá, adolescente, nunca pensei em seguir a carreira médica, assim, inicialmente, mas, em realidade, nós não tínhamos, no interior do Paraná, a gente não tinha nem muito acesso à informação, e o que eu sabia de um curso, de uma profissão, né, relacionada a uma universidade era as principais áreas, assim, que se dividiam, né, engenharia, direito, odontologia, medicina, e tal, por uma influência de um tio que era casado com a irmã da minha mãe, que era médico, a medicina veio como uma possibilidade de trabalho, como que eu poderia ser alguém na vida. Era essa a cobrança, precisa ser alguém na vida. E a minha família realmente era muito simples, né? Meu pai trabalhava como relojoeiro, a minha mãe professora. Nunca passamos grandes necessidades, nunca passamos fome, mas era tudo muito controlado, né? Então, desde roupa, viagem, passeios, então a gente não tinha regalias, tá? Uhum. E, e apesar de eu estudar, né, eu não tinha referências nem caminhos para seguir em relação a, olha, já fez uma faculdade aqui, já fez ali, uma porta que se abre, faça isso, faça aquilo, não tinha informação. E, e a ideia de seguir para a área da medicina foi, lá, vamos tentar, mas eu sabia das minhas limitações, sempre estudei em escola pública, com muita dificuldade, meus pais conseguiram viabilizar que eu fizesse o terceiro ano do segundo grau em Curitiba, e no curso positivo, que é o terceirão, né? Que é unindo o pré-vestibular com o terceiro ano do segundo grau. E para lá eu fui, né? Morei sozinho, né? Num apartamento que os meus tios cederam para que eu ficasse lá, né? Morando. Fazia minha própria refeição, né? Na época, eu 1,91 m, eu tenho 1,91 m, na época eu pesava 73 quilos, então era uma varetinha assim, né? E por uma série de situações que aconteceram no período de vestibular, eu decidi por fazer vestibular no Rio Grande do Sul, consegui entrar na universidade em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, lá perto do Chuí, para frente de Pelotas, muito longe, 2.200 quilômetros da minha família, então eu tinha um contato muito precário com meus pais. Na época também, ligação telefônica era tudo restrito, né? A gente era uma linha telefônica, Caro pra caramba, né? tinha que ligar no vizinho, pedir para falar, combinava o horário de uma semana para outra. Então, era a minha possibilidade de fazer alguma coisa. E quando eu comecei a faculdade, também as coisas você vai aprendendo, né? Vai entendendo como as coisas funcionam. E a Universidade de Rio Grande tinha um vínculo com o Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre. Nesse vínculo, né, existia a possibilidade para que alguns alunos da faculdade fossem realizar um estágio de internato do último ano em Porto Alegre. E o critério principal eram as notas, né? Então, o que eu fazia era estudar. E, felizmente, eu consegui finalizar o curso, né, lá no quinto ano, como um dos primeiros da turma, e fui a Porto Alegre para fazer o estágio. E ali a coisa foi mudando, né? De um curso que eu imaginava que iria seguir para cardiologia, fiz o meu estágio na cirurgia, me apaixonei pela cirurgia, depois acabei fazendo a prova para residência, né? Claro que tudo, muita coisa acontecendo, né? E que foram erros, acertos, decisões, e que acabaram culminando na possibilidade de fazer o curso, a residência em cirurgia plástica, né, e depois da residência formal, né, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, fui um período para fora do Brasil, somente com o recurso que eu tinha acumulado fazendo alguns plantões fora, ali durante o período da residência, acompanhando um serviço um dos de maior destaque lá de Barcelona, com o Dr. Javier de Benito, fiquei alguns meses lá, aprendendo muito dessa vivência do atendimento em cirurgia plástica e estética. E eu voltei para o Brasil no ano de 2002, né? Isso nós já estávamos no mês de maio para junho,
E ali sim foi o meu momento que eu falei que eu teria que dar certo, né? Já tinha essa frase em mente, essa determinação de que eu precisava, de alguma maneira, vencer para sair daquele cenário onde eu cresci, de ver todas as limitações que a minha família tinha, né? E eu acho que a partir desse momento, a gente concluindo, de ter vindo também começar minhas atividades aqui na cidade de Pato Branco, que também é no interior do Paraná, por coincidências, também próximo até da cidade onde eu nasci, mas ali sim foi onde tudo começou e que me permitiu colocar em prática e fazer muitas coisas aí ao longo desses quase 30 anos aí dedicados à medicina, né, e mais de 20 na cirurgia plástica. Dúvidas? Seus irmãos mais velhos não foram exemplos? Eles não estudaram? Como é que foi? Não, assim, nenhum deles seguiu para a área médica, né? Mas fizeram É, faculdade ou não? sim, o meu irmão mais velho, né, ele fez a faculdade de contabilidade, havia iniciado a faculdade, né, ele até havia é, ido para fazer o segundo grau em Curitiba, mas realmente era uma época muito difícil, né, a questão de recursos, de possibilidades, né, então ele não foi adiante com isso, mas depois ele concluiu, mas ele não exerce a profissão, hoje ele é comerciante, empresário também, trabalha em ótica, relojoaria, posto de combustível, também conseguiu, dentro das atividades, trabalhar. O meu segundo irmão, Ney, o primeiro Sandro, o segundo Ney também trabalha no comércio, tem ótica, outras atividades, né, mas não fez um curso formal, assim, né, em universidade. E a minha irmã é advogada e professora do curso de Direito aqui em Pato Branco também, a Liriane. Mas eles inicialmente seguiram o curso superior. Então, eles estavam Sim, estruturados na área acadêmica, é, seguindo meio que um assim, desejo mas dos eu teus acho pais. que isso é uma coisa muito pessoal deles, né, de decisões que foram sendo tomadas, mas o primeiro que tomou a decisão de encarar realmente uma universidade fui eu, né? Entendi. Então, de estar disposto, de talvez da coisa acontecer, de aproveitar o momento, de conseguir viabilizar, né? E então, assim, é muito difícil você seguir isso sem ter uma referência. Claro, Sim, eu sim. sempre conversei muito, né, principalmente com o meu irmão mais velho, que de uma certa forma era meu conselheiro, né, das decisões, apesar dele não ter feito um curso, ou eles terem feito um curso, né? A minha irmã é mais jovem, ela acabou fazendo a faculdade depois, que eu já estava formado, né? Então, no caso deles, aquela segurança, a de tomar as decisões, de encarar, né? Mesmo eles tendo essa formação profissional, com certeza a família sempre foi o porto seguro, né? As decisões de ligar, o que que vocês acham? Faço isso, faço aquilo, né? Sempre me apoiaram demais. Sou muito grato a eles, até por terem me E, permitido, né? Porque, só para complementar, porque eu estando lá estudando, eu sabia que de alguma maneira, e essa era uma cobrança pessoal que eu tinha, eu sabia que os meus pais estavam se privando de alguma coisa para poder me manter lá estudando. E os isso é super meus irmãos relevante. também. Sim, sim. Sua juventude, o que que era o hobby? Esporte, leitura, Assim, ó, eu sempre fui muito ativo. Eu jogava basquete, né? Eu joguei basquete no segundo grau, jogos escolares, né? Nunca com uma qualidade muito grande, mas eu participava, jogava vôlei, basquete, futebol. Então, uma juventude assim normal no interior, né? Nada de excessos, não tinha um hobby propriamente dito, mas as coisas normais, né? Lia, gostava de ler, mas assim, não com afinco, de vários livros, muito. Minha irmã, por exemplo, mais jovem, eu sei que ela lê muito mais, né? Mas alguns livros, os livros que eu li me foram muito úteis, né? Nas decisões, inclusive, que depois eu acabei tomando, porque não deixa de ser, como a gente vem falando, né, um aprendizado, né? Qualquer informação que chega até a gente, desde uma conversa, uma leitura, uma entrevista que você assiste, é uma fonte de aprendizado. e episódios aí
de saúde teu e familiar teve algum relevante dentro da tua juventude ou Dentro da minha infância? juventude, não, eu te digo assim, ó, felizmente, Ricardo, nem eu e nem minha esposa, nós tivemos a infelicidade de perder familiares próximos, né? Tanto eu quanto ela temos pais vivos, né? Claro, os nossos avós já faleceram, mas irmãos, né? Assim, de próximos mesmo, a gente não teve essa infelicidade. Problemas maiores de saúde também nunca tivemos, coisas normais, de um trauma, um acidente, uma queda de moto, uma coisa assim que aconteceu, né? Principalmente meu irmão, né? Que quando eu era mais jovem. E também envolvendo acidente de moto, eu tive um acidente muito sério depois de já ter iniciado aqui as minhas atividades como cirurgião plástico, isso no ano de 2005. Aquela realização, né? Então, o meu sonho de adolescente, eu achava que eu conseguiria atingir o sucesso, era conseguir ter um carro, um reboque e uma moto em cima e descer para o litoral. Para mim, aquilo era o máximo do sucesso. E quando eu comecei a trabalhar, né, já tendo um rendimento, eu sempre fui muito econômico, não tinha gastos outros. Eu comprei uma moto esportiva, né, já tinha uns 2 para 3 anos que eu estava trabalhando aqui, eu tinha que realizar o sonho, né? E eu sabia pilotar moto, mas não era uma coisa assim tão, não era hábil, né? Nunca tive moto anteriormente. Eu comprei uma moto esportiva. E aos poucos eu fui aprendendo a pilotar, cada vez com mais velocidade, curvas, né? Tinha um grupo, aquela emoção, né? E eu não ouvi o meu irmão mais velho, que já tinha experiência com moto, falou: "Ó, quando você perder o medo da moto, cuidado, né?" E eu acho que eu acabei perdendo o medo. E num passeio aqui, num feriado, dia 12 de outubro de 2005, eu me acidentei. Foi um acidente muito sério. Eu tive quase amputei o meu pé direito, né? Fiz uma luxação subtalar, então eu enxergava a sola do pé, nos poucos flashes que eu consegui acordar, porque, claro, perdi a consciência lá no acidente, fui socorrido na estrada e tudo. Fratura de clavícula, fratura escalonada de colunas, né? De coluna, nos processos transversos, ali pegando a costela. O que levou a um pneumotórax também, fiz um pneumotórax, foi diagnosticado no dia seguinte. Ruptura de baço, onde foi feito o tratamento conservador. Então, ali eu acho que eu gastei talvez umas 2 vidas nesse acidente. Eu acho que foi o mais sério, realmente, que eu tive. E problemas outros de saúde, é aquelas coisas, como eu falei, normais, né? Então, nada mais sério, assim. Comigo, certamente o pior de todos foi esse. Já tive lesão de menisco, coisas assim que foram contornadas, né? Numa época que eu estava começando corrida, né? Praticar corrida, jogava tênis também, mas felizmente fui bem operado, hoje não me incomoda, mesmo com essa luxação, essa quase amputação do meu pé, eu consigo correr, faço meia maratona. Então, assim, graças a Deus, tive a experiência, mas consegui levar isso realmente como uma lição. Por que a cardiologia durante a faculdade de medicina te brilhou os olhos? Foi o que? Mentor, Eu professores? acho que era porque os professores, né, onde a gente tinha mais segurança. A Universidade de Rio Grande, à época, ela tinha cardiologistas de renome estadual, muito competentes e didaticamente também muito fortes, né? Então, isso acaba estimulando, né, o aluno, me estimulou a seguir esse caminho. Além disso, eu também tinha amigos que a gente vai fazendo durante a faculdade, que estudavam 1 ano, 2 anos antes de mim, também vou fazer cardiologia, vou fazer cardiologia, e tinham serviços muito fortes, então isso dá segurança, dá tranquilidade, e era uma coisa meio natural. Fiz estágios em UTIs de cardiologia, em serviço de cardiologia, cursos, né? Sabia muito de eletrocardiograma, né? Estava muito bem preparado. E eu acreditava realmente que era o caminho que eu iria seguir. Mas, como a gente não tem como saber o que vai aparecer na nossa frente, o primeiro estágio que eu fiz em Porto Alegre foi passando na cirurgia.
E aquele ambiente do centro cirúrgico, aquela dinâmica, aquela falta de, aquela ausência de daquele rotina cotidiana de repetição, né, que aquilo me atraiu. Mas foi um choque, porque eu sabia que todo o pouco currículo que eu tinha, a possibilidade que eu tinha era para cardiologia. Inclusive, estava programado para eu passar lá na julho, agosto, né, setembro, do período de internato no serviço de clínica médica, já, claro, com a referência que eu queria a clínica médica, isso é importante, né? Porque eu brinco que a atividade clínica e cirúrgica em medicina é quase como Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, né? Aquela rivalidade, assim, ou você vai para um caminho ou vai para o outro, né? E então tinha essa informação já entre os residentes da clínica que eu seria um dos doutorandos que iria fazer para a parte clínica. E quando eu passei no estágio da clínica médica, eu fui o coordenador dos doutorandos, né, o responsável. Então, eu tinha um contato muito próximo com os preceptores e tal, e eu fiz o meu máximo lá. E quando eu cheguei no último dia lá para me despedir lá do preceptor-chefe e tudo, aí foi a decisão, né? Eu já vinha pensando, falei, puxa, será que eu vou, será que eu não vou? Liguei para casa, falei muito com a minha mãe, né? Falei, olha, você que sabe, veja o que o teu coração manda. Mas quando eu falei para ele ele falou assim, bom, Vinícius, você fez um bom trabalho, faça a tua prova, que no Rio Grande do Sul, eu não sei se você tem essa informação, mas era uma prova da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Era uma prova quase como um Enem hoje, que reúne Uhum. todas e é seletivo, e conforme a tua pontuação, você vai lá para os serviços onde você se inscreve. E ele falou, ó, passa na prova da AMRICS, Associação Médica, que nós estaremos aqui para te avaliar com muito carinho. Quer dizer assim, puxa, você veio aqui, fez um trabalho de qualidade, né, numa entrevista, claro que nós vamos te dar uma atenção maior, normal, né? E nesse Normal. momento eu falei, olha, doutor, eu agradeço muito, mas eu vou para a área cirúrgica, né? Ele não acreditou, ele falou, não, você não vai fazer isso. Eu falei, vou. Pensei muito, né? E foi. E olha, hoje eu não me arrependo, tá? Admiro muito mesmo. Tenho grandes amigos cardiologistas, né? Mas eu sou plenamente realizado na atividade cirúrgica, né? Mas Muito mais empolga. essa tua ida no, pra parte cirúrgica, no estágio, quando você chegou, foi de certa Era forma um rotina, acaso? era rotina, era um acaso. Ah, tá. Como eu estava lá, a gente teve a possibilidade de escolher qual estágio faria primeiro. Como a gente já sabia que a cirurgia era algo assim tenso, né? A gente chegava às 5:30 da manhã, e saía às 10 da noite, então não tinha muita Entendi. possibilidade para estudar para as provas. Então, eu consegui já colocar como o primeiro estágio, tipo assim, vou fazer e me livrar disso de uma vez, depois eu só estudo para residência, né? E é aquela coisa, né, que mordeu. Não, mas essas histórias é que são muito legais, né? Que conectam, né? Eu não É, acredito muito em acaso, né? Eu acho que as coisas são meio, de certa forma, desenhadas, mas não foi você que construiu com esse objetivo de ser cirurgião, né? assim, de maneira alguma, quando eu assistia palestras durante a faculdade, ou mesmo na disciplina de cirurgia, né, eu falava assim, puxa vida, isso não é para mim, tinha medo, né? Imagina eu fazendo uma cirurgia e ter um sangramento, né? A responsabilidade e um pouco também de sensação de que eu não teria competência para tal, né? Uma das coisas que me fez refletir durante o período ali do internato em cirurgia foi que eu entrava para auxiliar os procedimentos e é claro que se deixava, faz algumas suturas, atendia lá no pronto-socorro e tal. E eu comecei a observar que eu tinha uma habilidade para fazer o que me era determinado melhor ou maior do que os meus colegas que queriam fazer a Uhum. parte cirúrgica. Falei, puxa, mas será que eu não tenho a capacidade para isso também? Então, você começa a tirar algumas conclusões, observar, né? E também tirar. Eu só fui entender isso depois, tá? Agora, pouco tempo.
as crenças limitantes, né? Porque aquilo era uma crença limitante de que eu era uma pessoa que não teria possibilidade para nada. E aos poucos você vai vendo que, sim, se você tiver a iniciativa, a atitude, batalhar, você consegue fazer o que você quiser na vida. Hoje eu falo para os meus filhos, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E não é só uma questão de permitir Motivacional, financeiramente. né? Não é uma coisa, eu vou te permitir financeiramente você fazer o que você quiser. Não é isso. Mas o ser humano, né, ele tem a capacidade de se desafiar, de se superar e de fazer o que ele quiser, né? Essa é a minha percepção. Claro, salva uma limitação física, uma capacidade. A gente tem tipos diferentes de inteligência, né? Não adianta eu, por exemplo, querer ser um gênio da matemática, né? Sou bom em matemática, mas não sou um gênio da matemática. Então, isso não. Mas dentro das tuas habilidades, né? Então, a gente fala de hard skills, né? Então, das tuas habilidades maiores, você consegue fazer isso e a soft você vai aprimorando, né? Eu acho o mais impressionante dessa história é que às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, né? Se Ah, você, sim, se perfeito. você, se você tem um propósito e um objetivo maior, e aquilo te dá segurança, conforto, e você acredita mesmo que vale a pena, eu concordo totalmente contigo. Você vai chegar lá. Só que pode ser que demore a tua vida inteira para você chegar lá. Você está disposto para isso? Acho que aí é que é o grande Exatamente. ponto, né? Porque a gente fica meio que nesses modelos de caixinha, né? Acadêmico, aí depois entra a universidade. Então, teoricamente, você tem que estar posicionado em algum local e às vezes as coisas não saem como a gente É. está esperando naquele período, né? Mas você precisa estar preparado para que quando surge aquele momento Com que certeza, com aproveitar certeza, e ter coragem, com certeza. né? É. Uma das umas frases assim que me estimulavam, né, na época lá da residência propriamente era que a sorte é quando a oportunidade aparece para quem tem o conhecimento. Então, bora lá, vamos fazer a coisa. Então, isso é que vai levando, né? Mas não é no teu tempo. Não adianta. Isso também eu aprendi depois de alguns anos. Eu quero fazer isso, vamos lá. Coloca uma energia enorme num projeto, vamos acontecer, coloca um prazo, uma meta. Não acontece, não roda, né? E de repente, quando você menos espera, aquela pessoa com quem você conversou, que não te deu atenção antes, volta, quer conversar de novo. Então, é o tempo de Deus mesmo, eu acredito. E da onde aparece a ideia para fazer alguma experiência internacional? Como é que você se conecta para ir parar em Barcelona? Assim, na residência, eu tinha um colega que ele era meu R++, né? Não Dois lembro, não, anos. peraí, não lembro de uma coisa. Você continua em Porto Alegre, na residência? A minha residência eu fiz em Porto Alegre, as duas, né? Tá. Cirurgia geral e depois cirurgia plástica. Até esse momento das residências, você vai Não, em alguns momentos para casa, para festa, final de ano, não, tal. A grande rotina é férias. morar sozinho. Não, férias eu ia para casa, né? As férias da faculdade, ficava 2, 3 meses, né? As férias maiores, levava meus livros para passear, algumas vezes tentava estudar, aquela coisa normal de estudante, né? Esses 12 anos, 12 anos mais ou menos, né? Morando sozinho, né? Ah, sim, eu sempre dividia apartamento, né? Não tinha possibilidade de morar sozinho, então era o república que fala, né? Algumas vezes com mais três colegas, outras vezes com dois, né? E a gente ia se ajeitando, né? E cozinhava, e fazia, limpava o apartamento, lavava louça, roupa, tudo. Não tinha regalia, né? E quando eu voltava para casa, claro que no período das férias encontrava os amigos, né? Ficava em casa, comida da mãe. Muitas vezes eu fui para pegar o ônibus para voltar para Rio Grande e saía chorando, né? Então, mas chegava mas não adianta. E a minha mãe era muito, muito objetiva, falava assim, olha, que opção você tem? Vai ficar aqui trabalhando? Vai trabalhar com teu pai? A melhor perspectiva que nós tínhamos era você conseguir um emprego, talvez numa agência bancária, alguma coisa assim, sem nenhum demérito, né? Por favor, tem gente que faz carreiras enormes, Lógico. mas era a melhor perspectiva que tinha lá. Então, e isso para mim não era. Eu falava assim, Não te puxa, deixa completava, eu né? vou tentar. Não. Então, eu sabia que eu tinha que
que aquilo era o necessário. Então, eu nunca, fora, claro, o sentimento, a saudade, né, a dúvida, muitas vezes, de se eu iria voltar ou não, pela questão do conforto, aquilo, mas eu sabia que eu teria que enfrentar aquilo que estava sendo imposto. Em realidade, Ricardo, nem tinha noção de quanto era difícil, tá? Para mim era a minha realidade. Hoje, quando eu olho, eu falo, como é que eu enfrentei tudo aquilo, né? De você sair, viajava, lá com 17 anos de idade, eu peguei um ônibus, viajar lá para o final, lá no sul do país, sem conhecer ninguém, entra em ônibus, sai de ônibus, encontra um lugarzinho para dormir, a alimentação, e tudo ia se resolvendo, né? Foi muito difícil mesmo. Mas eu te digo que quanto mais difícil é, mais forte você fica, né? Quanto mais se enfrenta, então, eu acho que é mais ou menos por aí. E o que você me perguntou Da Espanha. da Espanha, foi assim, eu tinha um grande amigo, até hoje é meu compadre, eu brinco que é o meu irmão mais velho, que a cirurgia plástica me deu, o Ronaldo, ele fazia residência 2 anos, né, 2 anos antes de mim. Então, a gente conviveu assim lá, ele era no terceiro ano e eu no primeiro. E a gente teve uma sintonia de trabalho, de comprometimento, de responsabilidade, de fazer as coisas bem feitas, né? E ele, quando terminou a residência, ele foi fazer esse mesmo estágio, né? E quando ele voltou, ele falou, Vinícius, você precisa ir, tá? E é um diferencial, você vai pegar experiência, porque como a gente atendia lá no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, era um hospital muito voltado para a parte de atendimento de reparadora, queimados, tudo. A gente fazia muita cirurgia estética, Uhum. mas você não tinha aquele refinamento. Bom, não existia o glamour hoje da cirurgia plástica, né, de diferenciais. A gente entregava, fazia os procedimentos, mas eram procedimentos estéticos, mas com caráter reparador. Então, nesse serviço em Barcelona, era uma coisa muito diferenciada, né? De primeiro mundo, né? Esse profissional tinha um serviço muito bem estruturado, num hospital que era fantástico, uma coisa assim admirável. Atendia pessoas de alto poder aquisitivo, esposas de jogadores de futebol do Barcelona, duquesa, sabe? Uma coisa assim. E aí, de repente, você está naquele ambiente, você se desafia uma nova língua, né? Porque eu fui aprender inglês, eu acho que é importante comentar isso também, durante a minha residência em cirurgia plástica. Eu fiz um curso assim para. Por quê? Porque eu sabia que no terceiro ano eu iria ficar um período lá na clínica do professor Ivo Pitangui. O que se falava é que as discussões de caso eram todas feitas em inglês. Uhum. E apesar de eu ter tentado estudar inglês, assim, nunca tinha conseguido. E eu consegui fazer isso durante a residência em cirurgia plástica. Então, eu fazia a residência, que a cirurgia plástica era uma residência muito puxada, tá? No R1 principalmente, plantões de 3 em 3 dias, atendimento. Fazia os plantões fora, e consegui fazer o curso de inglês. Vou te contar, talvez seja interessante, né? É, Quando eu já estava ali na cirurgia plástica, eu já tinha meu carro, meu Uno Mille, né? Ia para os plantões de carro. Então eu colocava do curso lá o CD e ia estudando inglês na viagem, indo para o plantão, voltava, ficava algumas vezes lá 24, 36 horas no plantão, ficava com os livros estudando, porque o meu foco era aprender inglês. E eu consegui, finalizei o curso. E aí, quando surgiu a história da Espanha, eu falei, agora tem que aprender espanhol, né? Para chegar lá. Então, foi desafiador demais chegar a falar uma nova língua com pessoas assim que te exigiam ao máximo, né? Não somente pelo poder aquisitivo, mas pela situação da equipe e tudo. Então, foi muito, muito, muito válido esse período, né? E uma oportunidade assim de conhecimento tanto da parte cirúrgica, mas também de como você levar paciente, assim, o atendimento de pessoas que te exigem mais, né, do ponto de vista financeiro ou de conhecimento, né? E isso também me deu muita bagagem que eu tenho até hoje em mim, que eu sempre nivelo pelo melhor, né? Independente Uhum. Uhum. da remuneração que eu terei por uma cirurgia
ou do nível da pessoa. Se eu tô, teve muito tempo que eu trabalhava no hospital geral, atendia pacientes do SUS, eu sempre era por cima, vou entregar o máximo, né? Então, isso vem um aprendizado de lado. Você tem a entrega em termos de qualidade de técnica, mas também ter uma atenção, né? Um carinho, um cuidado com as pacientes. E quando você volta para o Brasil, já tem toda essa transformação na tua vida de encontrar a esposa, mudar, ou volta com uma crise existencial e Nada, 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 nada. Então, assim, eu voltei para o Brasil, eu tinha, na época, eu tinha uma namorada em Porto Alegre. Eu entreguei, fechei, entreguei meu apartamento para não ficar pagando o aluguel lá, reuni minhas coisas, né, deixei as minhas coisas lá armazenadas lá, assim, guardadas, né, num ambiente lá que me cederam, né, para guardar. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, bom, vou começar a minha atividade em Porto Alegre, né? Então, fui atrás de um lugar para atender, né, num consultório compartilhado. é, então, não tinha nada essa vivência. Pato Branco não tinha nada, nem existia essa possibilidade. Eu havia, durante a residência, vindo para o Paraná porque eu queria sair de Porto Alegre. Isso eu tinha, era minha vontade. Porque era insegurança, principalmente, né? Já aconteciam sequestros relâmpagos, né? Aquela coisa de pegar a pessoa e ir lá no caixa eletrônico e Uhum. sacar o dinheiro, e era um estresse, né? Alguns amigos meus tiveram, aconteceu com eles, né? Essa questão do sequestro, então um pouco de medo. E era também a questão de você demorar 1 hora e meia pela manhã para ir para um hospital fazer cirurgia, depois voltar, perdia 2 horas no trânsito. Para mim não era uma coisa legal. Eu sempre morei no interior, né? Então, tinha intenção, tinha vindo para o Paraná, mas nunca tinha passado aqui na cidade de Pato Branco, apesar de ser próximo, a gente passava na cidade, mas nunca cheguei para ver a oportunidade de trabalho. E um dia saindo do consultório, tinha feito alguns atendimentos, consultas, assim, que as pacientes indicavam amigos, né, iam lá para consultar, para fazer cirurgias, né, e aí um amigo meu falou assim, olha, Vinícius, tem um anúncio aqui de que precisa de um cirurgião plástico no Paraná. Era na Zero Hora, né? O jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E assim, um código próximo, por que você não liga, né? Eu falei, vou ligar. E era uma cidade próxima aqui de Pato Branco. E é interessante, porque eles tinham montado um hospital, precisavam de um cirurgião plástico, né? Era uma oportunidade, porque se você não tivesse a oportunidade, você não entrava no hospital. Não conhecesse alguém, não entrava em um hospital para ser o cirurgião plástico do hospital. E aí estava chamando e vim, e não deu certo na cidade, né? Tive uma conversa muito interessante e tal. Só que aí, quando eu fui para conhecer a cidade, que é Palmas, que são 80 quilômetros aqui de Pato Branco, falei, vou Pato Branco, Palmas, depois Pato Branco. E aí, quando eu entrei na cidade de Pato Branco, aí aquela coisa que vai te levando para alguns caminhos, né? E acabei encontrando na rua um contemporâneo meu de faculdade, e também aqui em Pato Branco eles estavam querendo um cirurgião plástico. Tá? Então, porque havia um cirurgião plástico aqui antes, que era do Rio de Janeiro, inclusive, e que fazia cerca de 30 dias que ele tinha voltado para o Rio. Não se Aham. adiantou na cidade pequena. Falei, tá, talvez está aqui o lugar para mim, né? Então, vamos para lá. Isso foi em 15 de julho de 2002. Em 15 de agosto, eu estava aqui iniciando minhas atividades. Sozinho. Sozinho, sozinho. Aí depois as coisas foram acontecendo, aí o relacionamento lá não continuou, né? Distância, tudo. Depois conheci minha esposa, então tudo isso vai acontecendo ali, meio simultâneo. Não, e sua digníssima esposa aparece aí na cidade mesmo? Na cidade, ela é fonoaudióloga, nós nos conhecemos no hospital. Tem uma brincadeira que a gente faz que eu brinco que ela estava me esperando aqui, né, para nós casarmos. Mas é uma brincadeira, eu conto. Um dia pessoalmente eu te conto isso para não vir a público, tá? Mas em realidade, assim, Mas aí nós nos conhecemos vocês se conectam trabalhando. no Os hospital, dois. no hospital. Tinha uma reunião, né? Era uma reunião que era voltada para o marketing. E eu fui, eu não a conhecia, e ela fazia também a parte ela desenvolveu o Hospital Amigo da Criança, né, para que a maternidade tivesse todo o acolhimento
dos recém-nascidos, né? Uhum. Atendendo ao que era preconizado na época, não ter mais berçário, uma série de estímulo à amamentação, tudo, né? Ela que implantou isso. E eles tinham também um jornal lá que era para incentivar isso, essas ações, né? Então eu falei, não, eu quero anunciar, né? O que eu aparecia de anúncio eu fazia. E aí a gente começou a conversar, enfim, depois fomos nos conectando, e ligação telefônica e tal, e aí veio a paixão e amor que já dura aí mais de 20 anos, né? Que estamos juntos. E quando é que você tem uma certa segurança de que você escolheu o lugar certo, pensando na profissão, não pensando em qualidade de vida, e que as coisas estão andando de uma forma mais concreta e sólida profissionalmente para você? Quanto tempo você estava por aí? Ou teve essa percepção desde o início? Ricardo, assim, ó, eu tive algumas decisões que eu tomei na minha vida que talvez hoje eu não tomaria, tá? É, eu investi muito, tudo que eu consegui obter em termos de remuneração no meu trabalho. Felizmente, a cirurgia plástica é uma área muito promissora, né? Naquela época foi uma época muito promissora, assim, porque foi aquele auge do desenvolvimento, as pessoas começarem a se permitir fazer uma cirurgia plástica, porque antes era uma coisa mais restrita a atrizes, né? Como eu falei antes, Uhum. pessoas de alto poder aquisitivo. Então, eu peguei esse momento e felizmente eu consegui conquistar muitas coisas, né? Mas eu nunca priorizei a regalia, nunca priorizei, eu quero ter o carro esportivo, não foi isso. Eu sabia que eu precisava investir na minha profissão, e investi muito em viagem de congresso, visitar profissionais, né? E eu fiz um grande investimento aqui em Pato Branco, que foi a construção da minha clínica. Hoje a minha estrutura aqui são quase 1.200 metros quadrados, então é uma Que clínica isso? multidisciplinar, tá? Muito bem estruturada. Quando isso? E em 2000, eu comecei a construção no ano de 2010 para 2010, foi de 2010 até 2012 construindo, né? Ainda não tinha E filhos, né? já tinha, nessa, bom, aí é um parênteses, né? Então eu trabalhava de domingo a domingo, praticamente, se tinha cirurgia, ia fazendo, tá? Atendia muita gente, fazia um monte de cirurgias, né? Só E aí. Não era só região, não. Não, só aqui em Pato Branco, né? Então, porque a Aham. cidade centraliza, né? Como eu te falei, assim, ela acaba centralizando aqui, as pessoas vinham daqui da região. Por um tempo eu ainda fui para o Rio Grande do Sul fazer algumas cirurgias, né? Nos primeiros meses, mas aí aos poucos não tinha, porque eu tinha a demanda aqui, Entendi, né? entendi. E aí assim, ó, o diferencial que eu vi era um de posicionamento profissional é você ter a tua estrutura. Então, eu investi na clínica e nesse projeto da clínica, eu procurei colocar tudo que eu tinha vivenciado, assim, em termos de lugares que eu conheci, desde da clínica do professor Tanguy, fora do Brasil, o que eu pensei, não, eu quero fazer esse serviço aqui. Era um sonho de uma clínica funcionando, com vários profissionais, mais de um cirurgião plástico, fisioterapia e tal. Então, eu fiz um projeto para receber pessoas de fora, um projeto assim muito além, talvez, da minha realidade aqui, né? Bom, tem uma curiosidade que até eu coloco, tudo isso que eu estou falando aqui tem várias coisas um pouquinho mais detalhadas no livro, talvez você lembre que, né, que tem essas informações. Mas teve na inauguração, um colega, um cirurgião vascular aqui, né, já mais experiente, falou, Vinícius, tua clínica está fantástica, né? É muito bonita, só que pensa que fez no lugar errado, né? Sabe quando te dá um susto? Eu falei, puxa, mas por que no lugar errado? Eu falei, não, isso aqui você tinha que ter feito lá em São Paulo, Curitiba no mínimo, né? Alguma coisa assim. Não é aqui para Pato Branco. Eu falei, cara, meu Deus, né? Mas enfim, construí. Pô, Construí isso daí era sozinho. amigo, hein? Não, mas ele falou um tom de brincadeira, é um meu amigo até hoje, muito querido, assim, né? Uma pessoa bem legal, assim. E aí, assim, o que acontece é que todo o meu,
que eu tinha de possibilidade de recurso, eu investi, né, nessa construção. Uhum. E, claro, comprei apartamento, né, e você vai construindo a família. E chegou uma época que eu estava construindo a clínica, fazendo cirurgias no monte, meu filho nasceu, não estava fazendo esporte, e de repente eu me vi hipertenso, com hérnia de disco, tá? E eu falei assim, puxa, como, o que que vai ser quando meu filho tiver 5, 8, 10 anos de idade? Eu falei, não, tem que mudar a minha vida, né? E aí eu comecei, assim, liguei para uma personal trainer, que até hoje me personal, falei assim, quando você pode me atender? Ela falou, amanhã de manhã. E eu nunca havia feito atividade física pela manhã. Sempre era no final do dia e aquela coisa que nunca Uhum. dava tempo, né? E eu fui, comecei, mudei muito meus hábitos, emagreci, né? Estava quase chegando perto lá dos 100 quilos, né? Comecei a emagrecer, depois veio a corrida. Então, quando eu posso te dizer que eu falei assim, puxa, eu cheguei lá, sabe? A inauguração da clínica foi algo marcante para mim, sabe? Foi marcante porque eu sabia que eu tinha feito uma coisa muito diferenciada aqui para a cidade, mas eu sabia o que eu estava entregando, né? Claro que financeiramente não, foi depois, tá? Mas em termos de investimento, assim, eu acho que foi quando eu consegui inaugurar a clínica. Isso foi em 2012. Sua digníssima esposa consegue ter a mesma calma que você dentro desses projetos, ou ela fica em pânico? Ela tem paciência comigo, né? Ela tem paciência comigo. A Nina é uma mulher de uma personalidade muito forte, sabe? Ela é muito segura em relação ao que ela quer ou que ela não quer. Uhum. E naturalmente, quando a gente começou, jovens, na vida de casados, né? A gente teve, um vai lapidando o outro, né? Um cede Com daqui, cede certeza. dali, então. Mas uma das coisas que eu sempre coloquei, não de colocar a cirurgia plástica à frente do meu sentimento por ela, dos meus filhos, nada disso. Mas o que eu deixei muito claro, assim, ó, se eu sou alguma coisa na minha vida, se eu tenho alguma coisa, se eu conseguir te conhecer, o que a vida me permite, o que faz é a cirurgia plástica. Então, Uhum. assim, não me peça para não fazer. Então, ela, claro que não fica contente, né, mas respeita, é, as cargas horárias que eu tinha. Hoje eu já me permito mais tranquilidade dos horários e tudo, mas não, era sair de manhã, voltava às vezes rapidinho para almoçar, ou à noite, atender no sábado, no domingo. Tem uma frase que um amigo, um empresário, falou assim: eu sempre perguntava para ela se eu tinha vontade de fazer as coisas, né? Então, assim, mas eu acho que a gente foi levando, e com a compreensão dela, assim, de ver todo esse movimento, mas é uma grande companheira, assim, sabe, de entender, de eu poder conversar as minhas angústias, de apoiar. Não é o tipo de pessoa que somente passa a mão na cabeça e fala, olha, isso está errado, isso não é. Então, é um, é um pouco é um misto de paciência também, mas ela sabe o quanto eu a valorizo, assim, né, como pessoa Tá. e quanto mulher. E aí vamos para o lado, outro lado aqui da desgraça. Abre a clínica, tem algum momento que tem que botar a língua para fora e fala: Meu Deus do céu, não devia ter aberto. Isso daqui tá maior do que eu e tá me dando Vários, mais dor de vários, cabeça. vários momentos, tá? Então, assim, Ricardo, há cerca de um ano e meio, eu fiz um encontro aqui envolvendo os meus funcionários, as pessoas, meus sócios da empresa de tecnologia, os funcionários da empresa de tecnologia, a gente trouxe o pessoal de fora para falar de marketing, de valores pessoais, de Legal. posicionamento, né? Porque eu vi assim que eu tinha obtido essa informação, depois eu vou explicar como é que chegou nisso, né? Uhum. De que às vezes não adianta somente a busca financeira, não adianta você querer fazer um negócio, você tem que estar bem consigo mesmo. E eu, durante muito tempo, apesar de estar bem profissionalmente, tá, ter um reconhecimento profissional aqui na cidade, na região, entre os meus colegas, eu tenho uma noção daquilo que eu consegui conquistar, né, sempre com muito trabalho, muito respeito, tá, honestidade, mas aquilo me doía, sabe? Eu tinha alguma coisa, falei, cara, o que que é que eu estou fazendo? Por que que as coisas não acontecem?
Por que que muito questionamento, talvez Uhum. muita mágoa, não saber deixar o passado para trás, né? E aí que, é, por algumas situações, você acaba chegando num caminho ali que você aprende que precisa de mais conhecimento, né? Que aí eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria, né, lá no grupo IBC, com o José Roberto Marques, né? Ah, que legal. Exato. Então, assim, eu não sabia direito o que era, eu tinha a informação de propagandas que eu via. Chegando em São Paulo, tinha a IBC, José Roberto Marques lá, de programa, de TV, e aí eu falei, puxa, será? Quem será que é? E se falava em coaching com muito preconceito, até hoje tem muita palavra Uhum. coaching, não vai para o lado legal, né? Vai para o lado que Sim, sim, parece sim, sim, sim. pejorativo, mas eu posso te dizer assim que você sabendo filtrar é algo que te faz crescer muito como pessoa, né? Não é só a meta profissional, né? Mas de valorizar. E essa mentoria me foi muito útil. Então, eu trouxe o pessoal de lá, assim, também para falar isso para o meu grupo ali, né, quem eu estava envolvido. E ali eu confidenciei uma coisa que eu vou te falar agora aqui também, tá? Muitos meses, mas muitos meses ali depois que eu tinha terminado a clínica, mesmo faturando ali tudo, eu tinha que ficar trabalhando com os cartões de crédito, né? O cartão de crédito vai vencer lá para abastecer meu carro. Tinha dias que eu não tinha dinheiro na carteira. Uhum. Ah, porque assim, financiamento, coisas que eu tinha investido, e ali não tem, você tem que pagar. Eu sempre honrei, tudo aquilo que eu assumi compromisso, eu honrei. Então, assim, você estava lá e paga aqui, compra um apartamento, na mesma época eu te mudei de apartamento, porque as crianças chegaram, então aquilo lá correndo era uma coisa atrás da outra, eu tendo que honrar todos os meus compromissos, e para Uhum. mim, sabe? Pouco. Então, de chegar no posto de combustível e falar como é que eu vou colocar, abastecer pouquinho de combustível pagando o cartão de crédito para poder fazer Uhum. aquele ciclo, tá? E se for para parar para pensar, isso não é muito longe, não, é coisa de 12, 13 anos atrás. Então, foi várias vezes de repensar a minha decisão, né? Jornada, né? É, E é muito bacana de você conseguir olhar para trás e perceber. o que eu comentei, assim, até o que eu diria, hoje eu não sei se eu investiria tudo que eu investi em termos de patrimônio para imobilizar, porque Uhum, uhum, hoje uhum, 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 os uhum. recém-formados, em realidade, eles não têm a necessidade de um lugar para chamar de seu, né? Que era, a minha época, era assim, você precisa ter o teu lugar, né? Ter o diferencial, se diferenciar profissionalmente é você ter a tua clínica, né? Bem estruturada. Hoje não é bem assim. Então, eu tenho um imóvel super bem posicionado no centro da cidade, né? Tem um valor agregado, né, enquanto imóvel, tá? Mas é muito difícil. Eu te digo assim, é difícil encontrar pessoas com comprometimento, né, que queiram vir para trabalhar, para aproveitar essa jornada, como você falou ali, né, de quebrar a cabeça, de conseguir viabilizar, né? Uhum. A gente tem. Claro, não acerta sempre. Tem pessoas que estão trabalhando aqui comigo desde que eu abri a clínica, até porque assim, eu montei os serviços agregados, a clínica multidisciplinar, antes de eu inaugurar, porque eu já queria que as pessoas estivessem conectadas, trabalhando, para não começar assim, agora estamos aqui num lugar enorme e não ter pacientes. Então, a gente já começou antes, e eu tenho profissionais trabalhando comigo desde aquela época, né? Alguns outros que vêm, ficam algum período um pouquinho maior, um pouquinho menor, é, e depois saem, né, querem o seu lugar ao sol, né? É a vida, tá? Então a A gente vida, normal. é a vida, né? Então a gente está aqui, mas tenho meu espaço, trabalho como eu quero, tenho tranquilidade, né? Recebo bem as minhas pacientes, a gente coloca muitos diferenciais, não somente de estrutura física, mas também de atendimento, né? A gente fala muito em experiência do paciente, porque não adianta também eu fazer a cirurgia com o máximo de qualidade e de repente a funcionária ele não atender bem a minha paciente, a gente Uhum. não tem um suporte no pós-operatório. Então, é uma cadeia, né, que precisa ser atendida ali nessa jornada do paciente, que é o que produz um diferencial, não somente aqui, em qualquer lugar do mundo, né? E a empresa aí de tecnologia e inovação aí, a Agente Tecnologias, apareceu na tua vida para resolver problemas seus internos da clínica ou foi com outros colegas? Não, surgiu
Assim, eu sempre procurei, dentro desse processo da jornada de atendimento, de criar facilidades para os meus pacientes e também diminuir um pouco do meu trabalho. Então, Uhum. em lugar de ficar orientando várias vezes a mesma coisa, eu criei um livro, né, que era um plano de autocuidado. A gente já colocava as orientações de pré-operatório, algumas orientações de pós-operatório, de acordo com a cirurgia que fizesse, mas de repente passava 6 meses, um ano, você queria mudar a rotina, e aí o que estava escrito, impresso, no material de qualidade, com todo aquele gasto, né, você acabava Ficava perdendo um caro, pouco. né? Nossa, ficava muito caro. E gráfica era caríssimo, né? Olha, era uma coisa assim. E aí, puxa vida, né? Como é que faz? Como é que não faz? Aí começou a surgir smartphone. Eu falei, puxa, eu Uhum. tenho que adequar meu site para os smartphones. Então, eu tinha um site muito precário. Vamos tentar fazer o site lá para smartphone, porque é o mundo, é o futuro. Eu vi numa viagem, chegando no Rio, no Santos Dumont, assim, tinha uma lá na propaganda no avião, lá, tantos por cento da população, acho que era 30% da população já tem um smartphone, né? Então eu falei, cara, isso aí vai ser o futuro. E a tecnologia foi uma coincidência muito grande que numa festa de aniversário eu conheci um espanhol também, que trabalhava com tecnologia na Espanha, na Siemens, com um aparelho auditivo. E como eu sabia falar espanhol, ele estava lá no aniversário do filho dele, que ele é casado com uma brasileira, começamos a falar, então, o que você faz? E ele contando que ele trabalhava com compliance de aparelho auditivo, que ele mandava, fazia o acompanhamento e tal, como ele fazia, tinha uma espécie de um sistema que ficava lançando perguntas. Eu falei, puxa, mas eu não consigo fazer isso para minha área? Ele parou, acho que sim, isso foi no sábado. No domingo, nós passamos a tarde aqui, começamos 2 horas da tarde até 8 horas da noite, montando algo que pudesse atender os meus pacientes. Aí seria o meu diferencial, tá? E a gente foi trabalhando aí remotamente, reunião por Skype, né? Lembra do Skype? Skype, tudo lá. E assim, e era uma outra tecnologia, fiquei horas tentando montar o processo lá de atendimento, qual que você quer que assinale ou não. Só que foi lá um ano e pouco a gente desenvolvendo isso, ele teve uma promoção e foi para Singapura, para assumir uma gerência lá da Siemens. Me deixou. E aí, falei, como eu vou fazer? E aí foi tentar alguém para desenvolver, né? Não tinha assim profissionais de TI como tem hoje, né? Então isso foi lá em 2015. Meu filho, o Felipe estava com 2 anos, ali, né? 2013 que eu comecei isso. 2015 aí encontrei para desenvolver, contratei, não me entregaram o software, tá? Então assim daí você começa falar, cara do céu, isso não é para mim, mas eu tenho que fazer. E aí eu comecei a pesquisar mercado, não tinha. Não tinha, eu falei, puxa, será que eu não devo fazer isso, ir para o mercado, montar uma empresa de tecnologia? E aí, em 2017, que eu tinha uma funcionária também de 12 anos que ela trabalhava comigo, fazia o meu financeiro, e o esposo dela ele era funcionário, gerente de uma empresa de tecnologia aqui. E eu falei, como é que ele faz lá? Traz ele para conversar. E aí eu apresentei o projeto, e eles, puxa, mas será? Será que a gente não faz? Será que não faz? Né? Começamos a fazer assim, final de semana, a gente vinha no sábado, eu colocando as ideias, ele desenvolvendo, e fomos indo e construiu. E daí saiu o software Atrio, né? Que é o nome da empresa, é Agenda e Tecnologias. O software inicialmente também se chamava Agenda, mas depois, por uma questão comercial, tudo, né, de produto, a gente desenvolveu o software Atrio. E hoje, assim, a empresa, quem está à frente lá da parte de comercial, administrativa e tecnologia é a minha ex-funcionária, o esposo dela, né? Então, são meus sócios hoje, né, que estão à frente da empresa. E nós encontramos um nicho de mercado, tentei mostrar o produto para vários colegas, sabe? Não, 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 eu prefiro o meu prontuário de papel, não quero me incomodar. E é onde a gente viu onde tem maior adesão, hoje, que é o nosso nicho de mercado aí, são as Uhum. clínicas multidisciplinares, tá? Especialmente as multiterapias que trabalham com pacientes com transtorno do espectro autista, né, com TEA e Uhum. déficit neurológico. Estão atendendo clínica em praticamente todo o Brasil já, sabe? Porque é um produto muito robusto. É, só para você entender, tentando resumir, assim, é um Qual que é software. isso? Qual é o diferencial do produto? Então, assim, o nosso software, né, a plataforma Atrio,
ela consegue fazer toda a rotina de atendimento do paciente e também a parte administrativa. Porque o que é a dificuldade? Os bons softwares de gestão são péssimos da parte de atendimento, e os de atendimento não são Uhum. bons da parte de gestão. Então, a gente tem isso completo, e nós temos dois aplicativos interligados, que trabalham sincronizados, né? Um aplicativo para uso do paciente e o outro para uso do profissional. Então, o paciente ele consegue acessar o software no momento ali, fazer um atendimento, inserir fotos, formulário, né, fazer tudo o que ele quiser através do aplicativo. Entenda, isso nós lançamos lá em 2019 para 2020. Hoje já tem outros que fazem isso, né? Uhum. Mas assim, o nosso foi o primeiro. Só que a gente não tinha força comercial, né? A gente começou aqui meio desenvolvendo, tentamos estabelecer algumas parcerias, não foi para frente. Não era o momento, tá? Uhum. Pegando o gancho do que você falou. E o software e o aplicativo do paciente, o paciente recebe as informações do seu atendimento. Por exemplo, a minha paciente da cirurgia plástica, quando eu coloco ela, vai fazer uma cirurgia de prótese de mama, ela recebe no aplicativo toda a lista dos exames, ela faz os exames, pega lá o seu PDF, ou uma foto que ela tem do resultado do exame e já manda aqui para a clínica. A minha funcionária, ela vê ali se está tudo certo, mas eu ainda valido, eu gosto de ver os exames, porque ali a gente Uhum. pega muito detalhe, já fiz muito diagnóstico ali, que é de pré-operatório, acho isso muito importante, mas não me consome tempo. Por quê? Antes eu precisava pegar um maço assim de exames das pacientes, abrir, fechar, escrever, passar para a minha funcionária mandava para a paciente, aí ficava uma dúvida de qual exame ela precisava repetir, se estava tudo ok, aquela, assim, ó, um retrabalho. Hoje eu vejo o exame e já escrevo, ó, eu só clico, tá aqui, tudo ok. Se tiver alguma alteração, eu falo, ó, faça isso, repita o exame, já mando o pedido, já consigo fazer com que nessa mensagem já tenha uma ação. Entra em contato na clínica, a funcionária entrará em contato, então, e isso a minha funcionária já sabe. Então, está tudo interligado. Sem falar na questão dos indicadores, dashboard, de, por exemplo, qual profissional está atendendo mais, está atendendo menos. Para essas clínicas que precisam de alta performance, são clínicas de 60, 80 ou várias unidades de clínicas, né, que centenas de profissionais, a gente consegue mostrar ali como é que está a taxa de ocupação de sala, tudo assim. Então, é muito dinâmico e muito diferenciado, tá? Isso eu tenho certeza. Tá, e aí a gente entra em outra área aqui. Eu já estou explodindo meu tempo, então me desculpa que eu já estou aqui fora do meu combinado com você, do meu nosso tempo. Mas olha Imagina, aqui, quem aparece primeiro? eu tenho que dar certo. E aí, como é que é? Da onde vem isso? Isso aí foi uma frase que, quando eu estava ali iniciando, lá na adolescência, em Curitiba, eu coloquei várias vezes, eu falava assim, eu tenho que dar certo, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para sair daquele ambiente, não era um ambiente ruim, mas era assim, sabe, de dificuldade, né, e eu queria alguma coisa assim que fazia algo diferente. Então, e aí essa frase, durante a mentoria que eu fiz, eu sempre imaginei que eu iria escrever um livro técnico, falando de uma técnica cirúrgica, alguma coisa. E aí, quando eu estava falando assim, conta a tua história, né, veio muito essa frase. E aí, quando surgiu, o que vai fazer? Eu falei, olha, puxa, mas e o nome do livro, como é que vai ser? A frase que mais você falava é eu tenho que dar certo. Então, aí com a orientação do pessoal lá, é claro que o escrever esse livro, a gente compartilha muitas histórias de família, né? Então, quando eu Uhum. escrevi, eu primeiro mostrei para duas pessoas, para minha esposa, né? Falei, olha, veja o que você acha, me dá a tua opinião isenta aí, né? E para minha mãe, é, porque assim, se eu não tivesse ali a concordância dela, eu falei, não vou, vai para frente. E aí, para minha surpresa, né? Mina falou, puxa, que legal, né? Quanta coisa que eu nem sabia, né? E a minha mãe também, ela só colocou alguns, falou, olha, eu acho que aqui não seria bom você falar, sabe? Aquelas coisas de preocupação lá com todo o contexto de família. Tanto é que no livro eu não falo nomes, tá? Então, assim, Uhum. eu explico ali, ao final eu explico, mas é também para preservar, porque como cada pessoa tem a sua realidade, a sua verdade, né? Não que esteja mais certo ou mais errado. E o feedback que eu tive desse livro, eu tenho que dar certo, até entre primos, familiares, amigos que leram, falaram, Vinícius, eu não imaginava que era isso, a gente tinha uma visão totalmente diferente. Eu acho que foi muito gratificante, assim, de poder compartilhar a minha história, a minha jornada,
e também por perceber que eu consegui impactar favoravelmente, contribuir com pessoas, outras que eu nem tinha conhecimento, né? Pessoas que leram o livro, que me agradeceram, mandaram mensagem, então isso foi muito gratificante. E o segundo livro, Sucesso Além do Jaleco, veio para tentar compartilhar um pouco desses erros, acertos, o que eu posso dizer hoje que eu me sinto realizado profissionalmente, né? Sei o que eu consegui conquistar em termos de posicionamento profissional, né? De estruturação de um serviço, e tentar passar um pouco dessa informação, né? Então a gente fala sucesso além do jaleco, porque não é somente o sucesso você dentro de um ambiente de consultório, numa sala de cirurgia, né? É o sucesso de você ter a tua família, de você poder usufruir de momentos em família, de ter essa alegria, de conseguir colocar outras coisas em prática, né? Eu tenho a felicidade realmente, assim, puxa, coloquei assim, ó, eu vou começar a praticar a corrida de 10 quilômetros, era o meu sonho, conseguir correr São Silvestre. Se você não fez Que ainda, bacana, pô. se você não correu ainda, coloca como objetivo, é uma experiência fantástica. Meia maratona, já fiz 6, 7 meias maratonas fora do Brasil, no Brasil, então me realiza, são 2 horas, que eu faço um tempo de 2 horas, já fiz em 1:48, assim, que é um pace super bom para iniciante, mas é um momento assim que você, sabe, é um nível de endorfina extremo. Gosto de jogar tênis, gosto de jogar basquete com meu filho, sou piloto privado de avião, tá? Então, assim, consegui comprar uma aeronave. Hoje faço voos com a minha família. Então, são coisas assim que a cirurgia plástica, a profissão como médico, como empresário, ela me permitiu isso em termos de condições financeiras. Mas a determinação, a dedicação para conseguir é o que eu tento colocar ali nesse livro, sabe? Então, um pouco da parte técnica, mas também do que você precisa para construir uma trajetória assim que talvez, como eu coloco ali, que vai além do jaleco, né? Não é só a tua profissão que leva a tua vida, é você como pessoa as memórias que você vai deixar na mente das outras pessoas, né? Como você chegou até elas, o que elas vão lembrar de você ali quando você não estiver mais aqui. Mas Mirna não deixou você comprar mais a moto esportiva, não, né? Não. Não, a moto não, a moto não. A Me moto diz não. uma coisa, dentro aí do livro, você está aí agora nessa jornada aí de conversar com colegas também. Você já está encontrando aí algum hábito diário aí que tem ligação aí com sucesso? Ou que você Muitas tem coisas. algum hábito? Muitas coisas, assim, quando eu estava escrevendo o livro, né, O Sucesso Além do Jaleco, eu falei, puxa, mas se eu tenho, acredito que tenho alguma coisa para passar, imagine tantas outras pessoas, como é o teu caso, aí de estar conversando com tanta gente, né, já fica o convite, tá? Eu vou te entrevistar num outro momento, tá bem? Vai ser uma honra. É verdade, não, com certeza, eu acho que vai ser um prazer, assim, de pegar essas informações, porque eu falei, puxa, eu vou fazer alguma maneira de estruturar isso. E é um pouco longa a história, em respeito ao tempo, eu não vou contar o detalhe, mas numa circunstância eu consegui entrevistar um dos cirurgiões plásticos que eu mais admiro ainda, né? Mas que eu admirava enquanto residente Uhum. lá do Rio Grande do Sul. E essa entrevista foi ao ar hoje, tá? Hoje, dia que nós estamos Que gravando, bacana. aqui, 8/7, né? É o, Aham. é o Dr. Carlos Weibel, né? Um dos cirurgiões plásticos mais experientes, mais renomados lá do Rio Grande do Sul. Nós nos encontramos num congresso e eu comentei, eu tenho um projeto, vocês concordariam em me dar uma entrevista? Né, a gente não tinha um contato próximo, de amizade, né? Mas por intermédio de um outro cirurgião, com o qual eu conhecia mais, começamos a conversar, e ele concordou. E eu gravei a entrevista e falei, puxa, ficou muito legal. Agora eu tenho entrevistado alguns colegas daqui da cidade, né? Valorizando também as histórias para contar aqui da nossa cidade. Já tenho combinado com colegas, não somente da área da cirurgia plástica, de Curitiba, do Rio Grande do Sul, agora do Rio também, né? Então a gente tá indo. E é interessante uma coisa assim, que cada conversa dessa realmente
você tem uma outra impressão daquela pessoa com a qual você está conversando, né? Então, por mais, essa pessoa é conhecida e de repente você vê a dificuldade, a dor, e o que eu trago, assim, do que eu já tenho visto, tá? Você me falou, assim, que um dos objetivos que você tem é de encontrar o que faz uma pessoa conquistar o sucesso. Mais ou menos isso, né? Não bem nessas palavras, mas Sim, resumindo, sim. tá? É um somatório, eu também quero descobrir exatamente isso, mas as pessoas que conseguiram, o que eles mais valorizam é a essência do ser humano, família e principalmente a responsabilidade com o que eles estão entregando, tá? Eu não vejo uma pessoa de sucesso realmente, pode até fazer sucesso, mas é aquela jornada relâmpago, né? Assim como sobe e cai. Quem tem um sucesso em longo prazo, perene, quem traz uma trajetória assim, realmente com um valor, são pessoas que prezam pelo comprometimento, ali, pela responsabilidade e pela entrega, não somente profissional, mas também nos outros negócios que fazem. E aí, até uma pergunta relativamente complexa para a gente caminhar para um final, mas que eu tenho que fazer. Como é que foi aí a entrada dos teus filhos na tua vida para fazer uma certa transformação ou uma percepção diferente de que você deveria mudar um pouco os teus atos? Eu aprendi a ser filho quando eu tive o meu filho, meu primeiro filho. Quando eu o recebi, né, ainda lá no centro cirúrgico, né, na cesárea, né, que eu abracei, que ele abriu os olhos, assim, olhando fundo nos olhos dele, você vê o quanto você está assumindo primeiro uma responsabilidade em educar, né, em transformar um ser humano que vem como um diamante bruto, de você ajudar a lapidar. E dia a dia a gente percebe isso, né? Eu converso muito com a minha esposa, a gente vai tomando as decisões, né? Claro que existem situações que a gente deixa a liberdade para que eles errem, para que eles acertem, para que Uhum. eles vivam a vida deles, mas tudo a gente vai tentando é, orientar da melhor maneira. E quando veio a minha filha, então é um outro sentimento, né? Que uma conexão claro que existe uma brincadeira, qual é o filho preferido, qual não é, mas claro que os dois são os meus filhos preferidos, mas a conexão de pai e filha, né, é o exemplo que eu tenho também da mãe com o filho, né, então é uma proximidade, é uma conexão muito direta, né, e com o filho, claro, a gente vai jogar tênis de mesa lá, o ping-pong, a gente se desafia, jogando basquete também, mas é um amor, né, incondicional. Mas a frase que nós levamos e que de tudo que a gente sempre colocou é assim: se vocês fizerem o bem vai acontecer para vocês. Se vocês fizerem o mal, vocês vão conquistar o mal. Então pratiquem o bem, né? Então de serem pessoas responsáveis, né? E felizmente a gente observa isso nas atitudes deles. Claro, com aquelas transições que a adolescência já está colocando, né? Mas são pessoas que gostam de estar conosco, nós gostamos de estar com eles, então a gente tem uma proximidade muito grande e isso, para mim, é o que dá uma motivação ainda maior, assim, para o trabalho, para tudo que eu desenvolvo, para fazer, né? E se eu puder compartilhar um pouco desse meu conhecimento, de tudo que eu já vivi com eles, que é o que eu tento fazer, também já fico realizado. E aonde é que para essa história? Planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos. Assim, Como é que você vai crescer mais, doutor? Ricardo, assim, ó, eu te digo assim, tem coisas que te motivam e eu sou uma pessoa que se eu ficar parado, eu não vou produzir, eu não sou uma pessoa, não fico feliz, tá? Então, o ócio me incomoda.
me incomoda. Claro, adoro viajar, gosto de estar curtindo, passear, mas tem um tempo, lá tem um prazo. Depois disso, eu acho que a vida é muito curta. Eu já passei dos 50 anos, eu tenho 52 anos, 52 anos de idade, tá? Então, assim, a cada dia que passa é um dia a menos da minha vida. Então, eu tenho que tentar fazer o máximo que eu puder enquanto eu estiver em plena atividade emocional, psicológica, física, enfim. Então, eu tenho projetos. Eu tenho um outro livro já que já está sendo escrito, né? Já vou ter antecipar. Assim, claro que eu reservo tempo assim quando está com a cabeça boa, quando vai agregar, começa a escrever, não deu, eu paro, né? Está indo sem compromisso, então vai sair um outro livro. A nossa empresa de tecnologia, a gente sabe que está com tudo pronto para crescer. Nós precisamos ter essa permeabilidade de chegar com força maior é, no Brasil, fora do Brasil, porque a gente tem produto para entregar, só que Uhum. precisa de um time muito forte, isso precisa de investimento, né? Claro que a empresa ela está vindo, né? Ah, Vinícius, você está tirando fortunas da empresa? Não, ela já dá um resultado, mas ela está muito sendo reinvestido. Então, eu acredito que hoje o momento seria de conseguir estabelecer parcerias fortes, né, em termos de estrutura, assim, em relação ao desenvolvimento da empresa mesmo, né, mas parceria forte a gente fala não é só, vem aqui, vou te dar tanto para você crescer, não, Uhum. a gente quer Uhum. Uhum. investimento, mas também com sabedoria, né, se fala muito, tem termos, né, você fala em tecnologia, smart money, venture capital, várias coisas, mas o que a gente quer? Pessoas ou empresas comprometidas com o propósito que a gente tem, porque a gente entendeu que nós temos um propósito lá na empresa de tecnologia, que é isso de viabilizar. Eu acho que encaixou demais para atender as familiares e os profissionais, né, nesse setor das clínicas multiterapias. Então, isso é uma das coisas que a gente quer. Da cirurgia plástica, felizmente hoje eu estou bem estabelecido, né? A gente, claro, e ainda sempre oferecendo o máximo que temos de diferencial técnico, ainda estudo muito, né, para cirurgias, né, do que a gente vai fazer, tá? E assim, né, tem uns projetos, tem projeto fora do Brasil também, né, de não somente da cirurgia plástica, mas também de curso, sendo convidado. Então, são coisas que te motivam, que te dão alegria. Eu acho que sem falar na organização estratégica, vamos falar enquanto negócio, mas de emoção mesmo, de realização pessoal, é isso. Maravilha, doutor Vinícius. Foi uma grande honra ouvir essa tua história aí de superação, utilização da inovação para encontrar novos caminhos. E é muito bacana quando a gente consegue ter uma jornada de um profissional médico aí de sucesso e que ao mesmo tempo consegue ter tantas vertentes diferentes para conectar com um ser humano mais forte. Parabéns aí de verdade. Obrigado aí pelo teu tempo. Desculpa ter estourado um pouquinho aí Imagina. nosso tempo. Eu é que eu tenho que me desculpar, Ricardo, porque a gente, quando a gente vive intensamente, você quer trazer aquela informação com o máximo de precisão, né? Claro que a gente vai encurtando muitas coisas, né? Isso que, como eu comentei antes, várias situações, de como aconteceu a história médica, então está no livro, eu tenho que dar certo. Eu gostaria de deixar aqui que as pessoas que de repente tiverem interesse conseguem baixar, tem um e-book do Eu Tenho Que Dar Certo, tá? E o Sucesso Além do Jaleco, a gente estará disponibilizando no canal do YouTube e também nas redes sociais, Sucesso Além do Jaleco. Então, quem quiser se conectar, começar a seguir, Quais são tuas redes para o pessoal conectar? E eu vi que no teu site tem lá o e-book, sim, poxa. isso, então assim, do profissional arroba Dr. Vinícius Júlio Camargo, que é da cirurgia plástica, né? Claro que ali a gente conta um pouquinho no meio da vida, pessoal, e tudo, enfim, mas o principal é a cirurgia plástica. E o novo canal agora que a gente está colocando é o arroba Sucesso Além do Jaleco. Então, quem tiver interesse de se conectar, saber um pouquinho da minha trajetória, né, pode acessar ali o Dr. Vinícius Júlio Camargo e baixar o e-book. E a parte do Sucesso Além do Jaleco, né, um canal específico, né, mais voltado para o empreendedorismo, né, para essa questão dos valores
pessoais e para a área da saúde, né? Então, profissionais recém-formados, quem está querendo reciclar, rever a sua carreira, eu acho que a gente estará ali com conteúdos relevantes. O objetivo é também trazer pessoas que tenham algo a entregar em título de informação, né? E aquilo que eu coloco no livro, eu quero deixar aqui, Ricardo, te agradecendo realmente esse espaço, tá? É, quando a gente vem aqui, não é para falar, o Vinícius, enquanto pessoa, ou aquela pessoa, conquistou isso. Não, é para tentar transmitir um pouco das dificuldades. Gostei que você pegou muito ali, o que que você enfrentou, como que foi? Porque a vida não é feita somente assim de flores, né? Para você conseguir colher algum fruto, você realmente precisa plantar, regar, cuidar, né? Eu falo muito de pilares, tá? Determinação, dedicação, honestidade e lealdade. Eu acho que com isso o profissional que trabalha ele vai conseguir credibilidade profissional, vai conseguir sucesso, vai conseguir muita coisa na vida, tá? Te agradeço imensamente pelo espaço. Espero ter contribuído de alguma maneira aí com quem estiver nos assistindo e reitero aí o meu convite para que em tempo oportuno a gente consiga fazer a gravação aí eu te entrevistando. Vamos ver o que vai sair também, tá bom? À disposição, total disponibilidade. Obrigado aí pelo convite e parabéns aí pela jornada. A gente se encontra e se esbarra aí pela vida. Pessoal, até terça-feira que vem. Grande abraço.